Então, a turma já entrou, Adriano. Eu queria dar as boas-vindas a todos, tá? Muito obrigado pelo interesse. Estamos aqui com 61 diretores, 63 diretores e presidentes das maiores empresas do Brasil que vieram aqui para ouvir essa fera aí, Adriano Bravo, né? Para poder falar sobre transição de carreira. Como que isso acontece nesse nível de executivos, né? C-levels de grandes empresas, né? Com todo esse contexto de sigilo, de não querer se expor, como que a gente vai estar visível para as oportunidades e, ao mesmo tempo, invisível para quem a gente não quer que saiba disso, não quer que perceba esse movimento de alguma maneira. Adriano, meu amigo, fica à vontade, obrigado mais uma vez, agradeço a toda a turma aí da Petra por essa parceria com o Open Mind. Legal, Lúcio. Lúcio, você tocou num assunto assim, que é de extrema importância. É um jogo de xadrez, em que você precisa preservar a sua imagem, fazer com que ela chegue até os outros, e não com que você aparente que está fazendo uma busca ativa, porque isso acaba fazendo com que o passe valha mais. Então, bacana você já ter mencionado isso. Eu vou aqui compartilhar, Lúcio, não sei se você precisa autorizar ou não, vou compartilhar minha tela para abrir uma... Já é host aí, pode compartilhar. Legal, legal. Bom, gente, muito obrigado, tá? Como o Lúcio falou, eu sou founding partner da Petra Group, que é uma empresa de executive search. Só esclarecendo aqui que o nosso trabalho aqui, como o time da Exec também está aqui presente, nós somos headhunters, nós somos consultores de executive search, nós somos contratados pelas companhias para buscar executivos no mercado. Mas nem por isso a gente deixa de atender diversos executivos que estão em transição de carreira, porque, afinal de contas, isso é rede de relacionamento e relacionamento de altíssimo nível. A gente opera realmente nesse bastidor, auxiliando nesse processo de transição. E eu sempre vou estar aqui disponível para todos. Meu sócio também está aqui, o André Malheiros, vai estar disponível para todos que queiram bater um papo e, às vezes, receber um aconselhamento aí de próximos passos que a pessoa pode dar na carreira. Tá? Bom, deixa eu dividir aqui a apresentação. Foi uma apresentação, Lúcio, me desculpe aí, cara, eu tive aí um dia para preparar, mas eu espero que fique bacana. Bom, vamos lá. O tema aqui, eu vou fazer uma pequena apresentação, conforme eu tinha falado para todos. Eu vou falar sobre transição de carreira. A foto não tem nada a ver com a idade média do grupo aqui, mas é porque era uma apresentação que já estava pronta, em que a gente falava sobre a contratação de um C-Level para um dos nossos clientes. Acabei usando essa foto. Mas vamos lá. Quais são os principais motivos hoje que levam um profissional a querer fazer uma transição de carreira? Não estamos falando só de a pessoa que se sente em risco, ou então quer ganhar mais, ou então literalmente está vendo que o mercado dela está colapsando e ela precisa se realocar. Literalmente, o profissional pode estar insatisfeito com os rumos que a carreira dele, que a vida profissional dele está tomando. Tá? Mercado em crise, e isso ninguém está isento de acontecer. A gente até tem tido algumas notícias essa semana de empresas de tecnologia que estavam recebendo bastante investimento de fundos e que estão precisando enxugar os seus quadros. É um momento de mercado, isso ninguém controla. Questões íntimas, pessoais, relacionadas com o propósito da pessoa, com motivação dela de sair do trabalho. A gente sabe o quanto o trabalho de um executivo de alto nível ele é extenuante, às vezes, e você juntar o prazer de você trabalhar, porque você tem que ter prazer com o que você faz. Quem diz que você não tem às vezes alguns gurus falam que você não precisa exatamente ter prazer com o que você faz, você tem que ter prazer sim, porque senão no longo prazo a sua vida se torna insuportável, miserável, e às vezes os valores também da companhia com que você trabalha não estão batendo muito com os seus valores. E você precisa literalmente dar um refresh
na sua vida, através de uma nova carreira ou então através de uma nova empresa, ou às vezes empreendendo. Quem planeja uma transição de carreira está em busca de maior satisfação, de novos desafios, de mais conforto financeiro ou de maior estabilidade. Depois a gente vai entrar nesse tema de maior conforto financeiro e eu vou falar muito sobre a importância desse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, que é uma parte indicada, e precisa de meio milímetro para ter essa... Acho que alguém entrou aí no microfone. Então, a importância da gente estar fazendo essa troca de ideias, troca de informações, para que você possa ter uma informação privilegiada, sim, para que você possa criar um benchmark pessoal de como você está em relação ao mercado. Eu gosto sempre de trazer esse número, porque as pessoas falam muito de fazer entrevista, tal, etc. Eu digo que um executivo que tem uma excelente performance, ao longo da carreira dele, vai fazer 10, 12 entrevistas para mudar de emprego. Então, não são tantas entrevistas assim, não são tantas entrevistas que ele vai levar a fundo pensando em mudar de carreira. Claro, quem não é de tecnologia, porque hoje tecnologia, os caras recebem 32 propostas por mês para mudar de emprego. Mas, normalmente, um executivo de indústrias normais, de mercados normais, é isso que ele vai fazer, às vezes menos. Tá? Então, aqui eu sempre coloco aqui o que é uma transição de carreira, o que leva o executivo a uma transição de carreira, a importância da transição de carreira, quais os 3 estágios que marcam a transição de carreira, e aí resolvi focar aqui num sprint para a transição de carreira de um executivo, e, por final, um aconselhamento para que as pessoas sejam premium, para que elas se tratem como uma marca. Porque vocês, sem dúvida, aqui todos do Open Mind estão no topo da cadeia alimentar. E para que isso se persevere, a pessoa tem que se tornar uma marca premium. Tá? Normalmente, o tempo médio, isso aí tem uma série de pesquisas que demonstram isso no mercado, o tempo médio de um processo de transição para um executivo de alto nível é em torno de 300 dias, sendo que o processo que ele leva para tomar essa decisão leva em torno de 200 dias, então estamos falando aí de quase 1 ano e meio nesse processo entre pensar e efetivamente trocar de companhia. Tá? E aí vamos lá para um esclarecimento básico. O que é uma transição de carreira? Nem sempre está relacionado a dinheiro. Tá? Às vezes está relacionado a uma percepção, uma aposta que a pessoa vai fazer em relação à carreira dela. Por exemplo, pode às vezes ser uma coisa mais suave, um advogado que é trabalhista, mas ele acha bacana o direito digital e resolve se preparar para trabalhar num outro segmento. Ele está dentro da mesma linha de especialização, mas para isso ele vai ter que se recapacitar, ele vai precisar buscar informação, criar rede de relacionamento. Uma coisa que tem acontecido muito, profissionais que às vezes nem sempre são tão valorizados e que aproveitam momentos de mercado. Por exemplo, um matemático, um PhD, que ele vê uma oportunidade e resolve ser um programador, e ele não vai ter tanta barreira assim, porque a habilidade matemática ele já possui, um engenheiro. Então, qualquer pessoa que trabalha com exatas pode trabalhar como um desenvolvedor. E coisas assim extremas. E eu conheço casos que... eu citei esse caso aqui, que é de um amigo. Ele mora em Miami, ele é sócio de um fundo de investimento, e que, como eu sempre atuei muito no setor de óleo e gás, eu conhecia muito os capitães, os oficiais de máquina, os first engineers, e ele era um capitão que ele se apaixonou pelo tema de investimento, e hoje ele é sócio de um fundo de investimento em Miami, que atende principalmente a brasileiros. Foi um cara que se preparou para fazer essa transição, investiu em capacitação. Então, você vê que não tem nada impossível. Um cara que saiu de uma carreira assim que não tinha nada a ver, e hoje tem um tremendo sucesso. Um outro exemplo, que é o mais comum, é quando o executivo não está feliz com o rumo da carreira,
ou foi ou será desligado. Porque eu sempre falo que uma certeza que todo executivo tem é que sempre vai ter alguém para tomar a cadeira dele. Isso é um fato e as pessoas precisam aprender a conviver com isso. O que leva, então, um executivo a uma transição? Quais são os elementos-chave dessa transição? Falta de oportunidade, literalmente ele não vê uma perspectiva de crescimento, ou então ele já atingiu um teto de vidro que não permite ele além do que ele acha, do que ele pode dar para a vida, para a carreira. E agora eu vou falar uma coisa assim que é muito importante, que é o seguinte: todo executivo ele tem a obrigação de tentar o máximo na vida da carreira dele em relação à oportunidade, a retorno financeiro, porque a carreira de todo executivo é finita. Então, se você dá valor à sua carreira, você tem que explorar ela ao máximo, sim. Insatisfação, um salário que não condiz com o que o mercado pratica, e às vezes essa informação não é tão pública assim, às vezes você toma um susto. Diversos executivos que estão há 20 anos numa mesma companhia, há 15 anos numa mesma companhia, eles acabam se isolando no mercado ou têm medo de saber a informação real do mercado, e às vezes estão ganhando, e não é tão incomum isso, eles estão ganhando 30%, 20% menos do que o mercado, ou muito menos. Tá? Às vezes a empresa não oferece as condições de trabalho ideais, às vezes por um momento da companhia, às vezes é um mercado que está recessivo e ela não tem elasticidade para poder oferecer oportunidades ideais para o desenvolvimento de carreira. Então, isso, não vamos botar a culpa, às vezes, nos nossos empregadores, nas nossas companhias, às vezes realmente ela está esticada, ela não tem mais como oferecer muito mais para os executivos que estão tocando o negócio. E, às vezes, a ausência de um plano de benefícios são alguns dos motivos que podem fazer um eventual descontentamento ou um descolamento de expectativa. Novos interesses, e isso aí acontece muito dentro de quando... E isso tem sido interessante. Muitos executivos hoje têm tido uma carreira dupla, né? Alguns acabam se aproximando de grupos de angel investors, de private equity, ou então começam a dar mentoria para outras companhias, se aproximam de aceleradoras, e eu te digo que isso gera aquela fagulha que acaba abrindo a cabeça da pessoa e despertando novos interesses para aquela vida do executivo, em que ele vê o seguinte: poxa, que bacana que eu poderia trabalhar com essa nova área, e não apenas ter uma posição tão advisory quanto eu estou tendo. Qualidade de vida, isso aí impacta na vida de todo mundo. Nós somos aqui malabaristas, que a gente tenta equilibrar todos os pratos, família, filhos, cônjuges, nossos pais, e principalmente numa fase em que você está próximo dos 50 anos, em que os nossos pais estão ficando idosos e às vezes precisam de mais atenção. Acontece, às vezes, eu lido com muitos executivos expatriados, e a carreira de todo executivo expatriado ela costuma ter um ponto de desequilíbrio, que é justamente quando ele está na faixa dos seus 50 anos de idade, que é justamente quando os pais estão mais velhos e que ele se vê, às vezes, na obrigação de interromper aquela evolução de carreira no exterior e ter que voltar para o país dele de origem. Então, a qualidade de vida impacta, sim, no processo de transição. Hoje mesmo eu estava entrevistando um executivo feliz da vida no interior de Santa Catarina. Ele morava aqui nos Jardins, ele ganhando a metade do que ele estava ganhando, mas estava feliz da vida porque ele tinha sofrido um sequestro relâmpago. E isso colocou a esposa dele em risco nesse dia do sequestro relâmpago. Eles resolveram mudar radicalmente de vida. E aceitou o fato de que ele iria ganhar menos, mas que ele ia ser infinitamente mais feliz
na cidade que ele vive hoje. E o financeiro, gente? Isso aí, eu digo que 70% das transições, quando elas não acontecem por uma imperfeição, ou seja, que você vê que você não tem mais oportunidade, ou então o seu mercado está em crise, é o financeiro. Você percebe que você tem espaço, quando você faz um benchmark, você tem espaço para ganhar mais. Isso não tem mal nenhum, isso não tem problema nenhum. E muita gente se envergonha às vezes. Mas qual o problema de um executivo que às vezes tem uma remuneração de 30, 35 mil, e você descobre que você podia estar ganhando 50, 55 mil reais, 100 mil reais. E, literalmente, às vezes a faísca se dá por esse motivo. Quais normalmente são os estágios que precedem uma transição? Isso é psicológico, né? Primeiro você encontra esses sentimentos de desconforto, às vezes dentro de uma daquelas categorias que eu falei anteriormente, e aí literalmente você começa a olhar à sua volta e você fica assim incomodado, e você gera um incômodo tão grande e que aquilo ali gera um processo reflexivo. E aí que mora o grande perigo no processo de transição. É um bull trap que acontece, que às vezes os sentimentos negativos causados por essa sensação de desconforto reduz a sua autoestima, sensação de que perdeu tempo, sensação de que está muito velho, sensação de que você não tem mais espaço no mercado, uma decepção consigo mesmo. E o problema é que a pessoa, às vezes, fica nessa armadilha por muito tempo, fica por meses, às vezes por anos, e acaba não tomando as atitudes e decisões que ela deveria tomar por conta de ter entrado nessa armadilha dentro desse gatilho mental. E eu digo que o último estágio da transição de carreira é quando você, literalmente, você abandona os seus medos, ou então você está com um pouco de medo, mas você domina ele e vai em frente assim mesmo. Não é, eu digo para todos aqui, não é quem vive de fazer relacionamento, os executivos que fazem isso, para a gente é um pouco mais normal. Mas para a grande maioria das pessoas, não é normal você desenvolver network, porque é algo artificial. Você vai se aproximar de executivos com o objetivo de você ter uma performance melhor, seja através de conhecimento, seja através de oportunidades, seja através de negócio, e você precisa construir aquilo ali todos os dias. É um processo que, no início, ele vai te dar trabalho, ele vai te dar pouco retorno, e só que ele funciona num crescente. E você não pode abandonar, ele não pode voltar de novo para bull trap, em que você vai ficar de novo com baixa autoestima, sensação de que perdeu tempo. Você literalmente tem que abandonar esse sentimento e seguir justamente a exploração do que seriam essas novas oportunidades, um novo mercado, um novo emprego, um novo país, um novo estado, uma nova oportunidade. Tá? O que eu digo e falo, é um pouco do resumo, mas a gente vai voltar nesse tema, que é o que é o sprint, que eu vejo assim como, depois de quase 20 anos aí fazendo processos de recrutamento, o sprint ideal, porque eu vejo que alguns executivos, eles são animais corporativos natos. Às vezes a pessoa nem foi orientada, mas ela, às vezes, você se pergunta por que ela tem uma performance de remuneração, de posicionamento, de exposição ao mercado tão melhor do que, às vezes, outros executivos
que são tão bons tecnicamente, educacionalmente, em termos de companhias que eles trabalham. Às vezes a gente tem executivos, e, claro, um dos pontos que a gente sempre vai medir, todo headhunter vai medir, todo consultor de executive search vai medir, é quando a gente vai olhar a remuneração, o total cash do executivo. Esse mês eu estou cuidando de algumas posições executivas, uma delas é uma posição comercial, e você vê, às vezes, o mesmo executivo que ocupa a mesma posição no mesmo mercado, você vê executivos que recebem R$100 mil por mês, R$150 mil por mês, 70 mil, e outro que recebe R$30 mil por mês. No fundo, sempre tem uma explicação no final dessa conta. É muito desse trabalho de monitoramento da carreira e de uma busca constante de estar sempre bem posicionado, mantendo o seu produto muito bem posicionado frente ao mercado. Então, eu sempre falo que o sprint normal para uma transição de carreira, primeira coisa, a pessoa não pode pensar que é tarde demais. Eu digo isso porque existem inúmeros exemplos de pessoas que mudaram de carreira, de emprego, mesmo após décadas em outra área de atuação. Eu próprio já recrutei executivos que estavam há 25 anos na mesma empresa. Deu trabalho? Sim, deu um trabalho danado, porque o cara não estava preparado para os questionamentos que a gente trouxe para ele, mas, de repente, ele acordou e viu que era possível, sabe? Outros executivos que tomam também a decisão, e, como eu falei, eu lido com muitos executivos expatriados. No ano passado, eu conversei muito com um executivo que estava como presidente de uma subsidiária de uma empresa de bebidas no Peru, e justamente foi esse problema. Os pais já estavam um pouco mais velhos, o pai dele estava doente e ele tomou a decisão de vir. Ele poderia ter tomado duas decisões. Ele abandonaria o que ele estava fazendo, a carreira dele, e viria sem nada acertado para o Brasil. Mas não. Na época eu conversei com ele estava sendo... eu acabei recomendando até uma profissional de personal branding para ele, que fez um trabalho incrível para ele ao longo de um ano, até que, como ele era um cara desconhecido no Brasil, até que as propostas, as pessoas começaram a conversar com ele em relação à oportunidade. Mas foi um trabalho de bastante paciência, durou um ano esse processo, um pouco mais de um ano. Foi isso mesmo, eu conheci ele no final de 2020. E ele agora justamente assumiu uma vice-presidência num grupo de real estate aqui no Brasil. E olha que ele era de alimentos e bebidas. Então, e depois de 25 anos de carreira no exterior. Disciplina, não foi fácil, ele todo dia, ele buscando headhunters, ele buscando ampliar a rede de relacionamento, e você precisa tornar isso quase como um trabalho paralelo seu. Da mesma forma que alguém que trabalha muito com desenvolvimento de negócios, todo dia tem a disciplina de marcar as suas calls, as suas meetings com clientes novos e antigos, um pedaço do tempo da pessoa precisa ser dedicado também a construir essa rede-alvo de relacionamento.
você precisa primeiro parar para pensar quem que são os influenciadores na sua rede de relacionamento. Quem são aquelas pessoas que realmente estão bem posicionadas ou então que são bastante conectadas e que são pessoas interessantíssimas para você entender como elas estão conectadas. E aí eu te digo que o primeiro erro é a pessoa chegar e pedir um emprego ou falar que está procurando um emprego para essa pessoa. Não deve fazer isso. Porque normalmente esses influenciadores eles são pessoas de troca. Você tem que também chegar com alguma informação interessante que seja valiosa para aquela pessoa e fazer uma troca, fazer uma orientação, fazer oferecer uma informação, trazer valor para a rede de relacionamento dele. Aqui a outra parte. Você criar condições para que você seja indicado. Pode ser uma atitude simples, mas ela sempre vai aumentar o seu valor de mercado. Pode ser algo que as pessoas pensem que é algo démodé, mas o poder de você ser indicado para alguém, para uma oportunidade, ela traz muito mais peso e relevância, ela traz trust dentro do relacionamento, na oferta de trabalho. Esse trust ele é realmente valorizado por quem está, às vezes, buscando um executivo. Tenho aqui diversos executivos, até aqui mesmo do Open Mind, que eu já conhecia antes, e que vieram até mim indicados por outros executivos de alto valor. A questão de conversar com o mercado. Sei que é difícil, a quantidade de reuniões, a quantidade de encontros profissionais que a gente precisa conduzir diariamente, às vezes por jornadas muito extensas, mas conversar com o mercado, você abrir espaço na sua agenda para participar de eventos corporativos em que você possa conhecer outras pessoas, você possa iniciar novos relacionamentos, entender como aquele mercado está se comportando, participar de treinamentos que vão abrir um conhecimento seu para um novo mercado. Hoje, a oferta de cursos, treinamentos, serviços de relacionamento, ela é incrível, e isso nos possibilita ter espaço para que a gente possa se dar o luxo de conhecer e conversar mais com o mercado. Fazer consultoria no tempo livre, eu achei um negócio bastante interessante, o aconselhamento disso. Eu estava justamente conduzindo um processo para um cliente e, às vezes, o processo, ele não só eu apresento candidatos, mas eu também recebo indicações do próprio cliente para candidatos interessantes para a posição. E, no meio do processo, o próprio cliente ele falou assim: Adriano, eu queria que você avaliasse esse profissional, porque para a nossa posição de diretoria de tecnologia, porque ele passou as últimas férias dele aqui na nossa empresa, fazendo justamente uma consultoria sobre inovação. Ele estava de férias, a gente conheceu ele num evento, e a gente achou tão bacana o que ele falou no evento sobre inovação, que a gente resolveu convidá-lo para fazer uma consultoria sobre inovação, para fazer um diagnóstico nosso. E ele é, hoje, um dos finalistas nesse processo. E digo que não é um profissional, pelo perfil dele, que talvez eu tivesse acessado para ser shortlist nesse processo. Benchmark, para mim, é essencial num processo de transição de carreira. Benchmark ele é mais do que essencial.
você precisa ter dentro da sua rede de relacionamento pessoas que você saiba que fizeram uma transição bem-sucedida ou, às vezes, mal-sucedida também. Às vezes é bom você aprender com o erro de outros. E buscar os conselhos, buscar ali o trigger, o que fez a diferença. Às vezes é sorte, gente. Às vezes é sorte. Às vezes você não ativou nada para fazer aquela transição, às vezes você foi caçado para aquela transição, então você foi indicado. Mas eu digo que uma boa parte das transições elas foram resultado de muito investimento pessoal, muito trabalho, às vezes um trabalho que começou 2, 3 anos antes. Então, é muito bom a gente ter esse tipo de informação, porque isso ajuda a regular a nossa expectativa. Tá? O valor é a história de que se você se aproxima demais do sol, você vai se queimar. Você precisa se manter uma distância relativamente segura para manter o seu valuation. Se você demonstrar interesse em excesso, ou se você for muito atrás, você pode acabar sacando um pouco do seu valuation, seja para a empresa, diretamente, seja através de quem é o owner daquele processo, ou o intermediador do processo. Então, é necessário que você esteja próximo, mas, ao mesmo tempo, manter uma distância mínima. Headhunters. E aí é uma diferença grande. Os headhunters e os consultores de carreira são aqueles que são contratados pelas companhias para buscar os executivos. Eles não são o que a gente chama de consultores de transição de carreira. Tá? Eu não sou um consultor de transição de carreira. Eu sou um headhunter. Então, cada um tem uma fatia do mercado. Eu não vou entrar aqui no tema das vagas que são designadas para os consultores de transição, mas alguns estudos dizem que quanto mais alta é o topo da pirâmide, maior é a presença dos consultores de top management no processo. Alguns falam de 50%, outros falam de 30%, outros falam de 40% das vagas executivas. Eu digo que, mesmo que seja 30%, é muito processo. E são processos que você, invariavelmente, você não vai ter conhecimento de que eles estejam acontecendo no mercado, porque uma parte grande das posições ocorrem em segredo, elas ocorrem sem serem divulgadas. Uma parte pequena das vagas ocorrem com divulgação, mesmo para as posições mais altas. São posições que, às vezes, é uma substituição. É aí que você não pode divulgar nada e tem que tomar muito cuidado com esse processo. Ou então são posições assim tão sensíveis que, às vezes, executivos preferem não se expor para dizer um não àquela empresa ou àquele diretor de recursos humanos ou então àquele presidente, porque eles têm os seus motivos pessoais, às vezes não quererem fazer aquela transição. E aí, justamente, o consultor de Executive Search ele entra dentro desse espectro. Eu sempre falo que hoje você tem uma gama grande de profissionais que auxiliam nesse processo. Você tem coachings, você tem profissionais de personal branding, que vão literalmente rever o seu LinkedIn, vão rever o seu currículo, vão te ensinar a como se expor mais nas redes sociais, ajudar a construir o seu lugar de fala, aconselhar aquilo que funciona, aquilo que não funciona. E eu já indiquei esse tipo de serviço para alguns executivos e eu sou muito feliz em ter executado. Claro que eram pessoas sérias e que eu não tenho nenhuma relação profissional, apenas relações, às vezes, de admiração, e que auxiliam muito. E a gente está falando
Por que eu acho que a pessoa precisa tomar esse cuidado? Quando você vai fazer algum contrato, você normalmente vai contratar um advogado para te assessorar. E às vezes eu vejo o quanto as pessoas pecam na vida dela pessoal, na gestão da carreira, em carreiras que, se você analisa os próximos 20 anos, os próximos 10 anos de vida útil que a pessoa ainda tem, ela é uma carreira que vai render para ela a valor presente 10 milhões de reais, 15 milhões de reais, 5 milhões de reais, 6 milhões de reais. Então, tem muita coisa em jogo e as pessoas, às vezes, não param para pensar no seu próprio valuation, sabe? E às vezes, vão para um processo de peito aberto, sem um pitch profissional montado, sem um trabalho de imagem pronto, vão como se fosse uma oportunidade que ela iria se repetir. E às vezes não repete. Essa que é a grande verdade. Às vezes essa oportunidade não repete ou ela vai demorar muito para repetir. As pessoas cometem esse erro na vida pessoal de não fazer um valuation do quanto a sua vida profissional vale, sabendo que a vida profissional de todos aqui, inclusive a minha também, ela é finita, ela tem um tempo, ela tem um momento em que você atinge o auge e depois um momento em que você prepara uma saída. Tá? A exposição, e aí eu estou falando de não só as redes sociais, mas com muita cautela, cada uma tem uma estratégia, cada uma tem que ser muito bem pensada. E os eventos setoriais, eventos de network, almoço daqui do nosso grupo, sabe? Eventos do nosso grupo aqui, do Open Mind, são muito importantes. Às vezes você vai estar sentado ao lado de um cara que você normalmente não teria acesso a ele, e você está com ele ali ao seu lado, em que ele está desarmado, ele não está dentro da rede de proteção de contato que ele tem, da assistente pessoal, do LinkedIn dele, que ele vai responder a quem ele achar que ele deve responder. Então, essas oportunidades, às vezes, elas são únicas e elas precisam ser realmente exploradas. Preparar um planejamento a longo prazo para essa transição. Às vezes, ela pode envolver um investimento razoável. Eu, alguns anos atrás, fui conversar com um executivo em que ele estava bastante frustrado, porque na companhia dele, ele era um cara relativamente jovem, ele tinha 43, 45 anos de idade, ele estava na companhia desde que ele se formou, desde trainee, e ele falou assim, cara, eu ocupo hoje uma posição que tem um P&L muito grande, eu sou responsável por um CAPEX grande, mas eu não me tornei ainda um diretor executivo da companhia. E eu perguntei para ele, mas o que te falta? Ele falou, cara, aqui normalmente, para você se tornar... Se eu olho, os caras que entraram junto comigo, todos eles pararam no meio do caminho e fizeram um mestrado ou um MBA integral no exterior, e isso acabou... isso virou meio que uma cultura dentro da companhia. Mas por que você não... E eu perguntei mais uma vez, mas por que você não fez isso? Aí ele falou, cara, ia ser complicado lidar com isso na minha casa, em relação a explicar em casa que a gente ia ter que passar um ano de licença, isso ia consumir muito dos nossos recursos, e isso eu acabei não fazendo isso. Então, às vezes, para que você consiga se candidatar ou estar apto a uma posição que você deseja muito, às vezes uma posição de C-level, ela vai exigir um investimento pessoal seu. Ela não vai vir de graça, ela não vai vir só pelo trabalho, não vai vir só por resultado.
ela não vai vir só por rede de relacionamento, ela vai vir também por investimento na carreira, que teve o investimento em hard skill, ele tem que ser contínuo também. O executivo, ele vale muito. Você, quando pega um perfil executivo e você olha onde ele estudou, qual foi o curso de alta gestão que ele fez, se foi presencial, se foi online, tudo isso vai contar. São essas pequenas contas de chegada que vão ou deixá-lo mais preparado para um pitch ou para uma visão de mercado, porque não é só o branding que você estampou ali no seu currículo, mas também o que você teve acesso. Você teve acesso a colegas de classe que são gestores de hedge fund, você teve acesso a colegas de classe que são presidentes, que são CEOs de outros grupos grandes, você desenvolveu business cases que você naturalmente não teria capacidade para desenvolver, se você não tivesse estudado ali, se dedicado. E no fundo, entender, às vezes, o que é importante, o que está pesando para você. E você colocar na balança, o que importa mais? Remuneração ou a sua satisfação, o seu prazer de você fazer aquilo que você gosta? É um trade-off também importante. Como eu falei desse executivo de tecnologia que eu conversei, que tomou a decisão de ir para uma cidade interior de Santa Catarina e está super feliz com a decisão que ele tomou. Ele falou, Adriano, meu filho pode ir a pé para a escola. É uma cidade boa, tem tudo aqui nessa cidade. Não vou dizer que eu não sinto falta de determinadas coisas de São Paulo, porque eu sinto, mas eu não me sinto correndo risco igual eu corri, igual aconteceu o que aconteceu. E ele tomou a decisão. Então, desses executivos que estão ali, às vezes, no começo do auge da carreira dele, e que ele tomou a decisão por conta de um pai, de um familiar, da esposa, do marido que não se adaptou com a vida no exterior, ele precisa tomar essa decisão. E uma coisa que eu sempre coloco, e de novo, a questão de ser premium, tá? É a questão de você estar preparado para esses eventos que são decisores. Eu tive um processo que não finalizou há umas 3 semanas atrás, e era um processo difícil, porque esse diretor ele iria gerenciar uma área de uma empresa de energia, uma área enorme na região norte e nordeste, e ele precisava ter um passado trabalhando por determinadas empresas. Era uma posição assim muito tailor-made. Literalmente que a gente tem que usar um funil muito forte. E a gente achou 3 candidatos assim muito bons. Um deles, então, era maravilhoso. Formação, a experiência, a envergadura das experiências anteriores que ele teve. Só que tinha um ritual, toda empresa tem um ritual. Alguns rituais são mais curtos, outros são mais longos, e a gente tem que ir se adaptando aos contratantes. E essa empresa ela tinha um ritual que a pessoa tinha que passar por 8 entrevistas. Era um ritual bastante longo. E no final, e para a gente surpreendeu muito, que normalmente quando chega nessa etapa final é muito mais um shake hands ali, o vulgo, quase que um cara crachá, que entrava o vice-presidente global para conversar com o candidato, entender fazia parte do ritual, mas a pessoa já tinha sido aprovada por outras 7 pessoas. E o candidato foi a primeira entrevista dele em inglês ao longo do processo. As outras ele tinha passado por um teste, tinha sido um brasileiro que tinha conversado com ele em inglês, eu tinha conversado com ele em inglês, só que na hora que ele se viu ali de frente para o vice-presidente da companhia, ele desmoronou. E
não foi contratado. Por causa da última entrevista, que era uma entrevista quase que com pouca importância. Mas o dono da vaga, ele tinha o poder decisório. E eu fui perguntar para esse candidato o que tinha acontecido. Ele falou, e é um candidato já com 48 anos de idade. Ele falou para mim assim, cara, na minha carreira eu nunca fiz um processo de recrutamento. Todas as posições que eu participei, eu fui levado por ex-chefes, ex-gestores, e eu acho que esse talvez é a segundo ou terceiro processo que eu fiz na minha vida. E eu não estava preparado para as perguntas que ele me fez. Ele me fez uma pergunta que eu não sabia responder. E aí fui entender qual era a pergunta, e é o tipo da pergunta que um executivo que treina o pitch, que ele domina os números dele, em que ele vai falar de resultados, gestão, pessoas. Se ele está com esse discurso bem fechado na cabeça dele, isso sai automático. Ele demonstra realmente, é o processo decisório, ali, é o Nadal contra o Federer, em que pequenos detalhes vão fazer toda a diferença. A própria apresentação, a questão do home office, vou te falar que tem um lado muito ruim. Muita gente não se prepara para fazer uma entrevista. Já fui avaliar profissionais para cadeira de CFO, e o cara está de camiseta furada. Tudo bem, se ele quer correr esse risco, mas eu acho um risco desnecessário. Eu acho que a pessoa não precisa botar um terno, mas precisa estar bem apresentada. A forma, a embalagem dessa pessoa, os soft skills, a forma como ela se comunica. Ninguém é obrigado aqui a ser um mago da boa comunicação, mas eu já fiz curso de oratória. Foi um dos investimentos melhores que eu já fiz na minha vida. E todo mundo pode fazer. Isso está ao alcance de qualquer um. E vai melhorar muito. Então, às vezes, você é excelente tecnicamente, mas você peca no seu processo de comunicação. Isso é algo que você pode melhorar. E vai fazer diferença. Então, o que eu digo, a gente chegou aqui já no final da apresentação, não quis fazer uma apresentação muito longa. Aqui estão os meus contatos, telefone celular, meu e-mail. Perfil meu no LinkedIn é fácil, é Adriano Bravo, da Petra Group. Então, estou aqui os meus contatos para quem quiser depois fazer contato comigo, quem tiver ainda alguma dúvida, esclarecer. Mas isso é o básico do que eu posso dizer como sendo uma boa técnica. Adriano, obrigado, cara. Foi sensacional. Temos gente com mão levantada aí. Eu estou com o Milton aqui, ele tem um empresário também. Ele está com a mão levantada. E quem quiser também fazer perguntas aí, pode ficar à vontade. Eu achei assim, Adriano, que foram valiosas as dicas que você deu aqui. Eu acho que quem está realmente, de alguma maneira, pensando, né, em uma transição, são detalhes realmente que fazem a diferença. E você deu boas dicas aqui. Eu acho que todo mundo aqui é muito grato por isso. Eu vou passar a palavra para o Milton. O Milton, faça a sua pergunta e se apresente aí, né? Você é o empresário, né? Eu te imagino que você deve estar cheio de vaga aí em aberto aí para esses C-levels aqui, né? Um dos maiores empresários aí do Brasil, né, Milton? Sensacional a apresentação aí, Adriano. Muito obrigado. Gostei muito, você é realmente um profissional. E eu levantei a mão aí para mim colocar à disposição do Lúcio a possibilidade de dar um outro ponto de vista para o contexto. Com meus mais de 40 anos de vida empresarial, não sou um profissional. Aqui na sala percebe-se claramente que só temos craques aqui,
dentro da área, mas um ponto de vista que eu acredito que poderá contribuir com algumas pessoas, com todos, com a maioria. Dentro do contexto, eu diria o seguinte: eu nunca tive mais do que 2 funcionários. Nunca tive. Eu tive uma rede de lojas agropecuárias. Nas lojas agropecuárias, eu sempre busquei a parceria de sociedade, trouxe um sócio para o negócio, o meu sócio tinha funcionários. Montei indústria de suplemento mineral, rações, imobiliária, negócios do setor imobiliário, e hoje tenho apenas empresa de investimentos. E quem trabalha, continua trabalhando na empresa, nós somos em apenas 3 e é da família ainda. Ou seja, deixar claro que eu não sou um profissional e trago um ponto de vista totalmente diferente, mas que pode ser útil para todo mundo aqui. Por isso que eu estou colocando. Eu entendo o seguinte, que de uma forma ou outra, todos nós teremos que ter uma progressão de carreira, ou por necessidade, ou por nós próprios buscarmos. Então, nós temos 2 opções aí. Ou nós construímos um sonho de ir melhorando dentro da própria empresa, ou se não estivermos satisfeitos fora da empresa, em outro segmento, que seja o nosso sonho, porque o nosso sonho é o que vai construir o negócio, que vai construir o nosso futuro, ou, se não fizermos isso, nós seremos, com certeza absoluta, atropelados pela vida. E teremos que buscar pela dor, e não pelo nosso objetivo, pelo amor, pelo prazer de buscar. Então, os nossos sonhos nos levarão a fazer um planejamento. Dentro desse planejamento, podemos distribuir ele em metas. Bom, uma meta de curto prazo, 5 anos. Uma meta de médio prazo, 10 a 15 anos. Aonde eu quero estar daqui a 10 ou 15 anos? E uma meta de longo prazo, 30 anos. O que é que eu quero estar fazendo? Onde que eu quero estar daqui a 30 anos? Essa meta de longo prazo, ela não pode atrapalhar de jeito nenhum o meu dia a dia de hoje, e nem a de médio prazo. Porém, conforme eu resolver a minha meta de curto prazo, atingir a minha migração de carreira, a minha evolução dentro do sistema, automaticamente a de médio prazo ela vai vir a fazer parte e ela vai ser o meu foco do dia a dia. E eu quero citar aqui um exemplo do Lúcio, que é o nosso CEO aqui do Open Mind, que é um grupo fantástico. O Lúcio, na juventude dele, por exemplo, tinha um objetivo de ter um carro. Pô, era o sonho ter um carro. Pronto, comprou o carro. Acontece que o seguinte, na juventude, ter um carro, abastecer ele, um dinheirinho para fazer as festas, tá bom demais. Mas depois casa, tem família, as necessidades aumentam e ele tem que buscar uma progressão de carreira. É necessidade. Se ele planejou essa migração de carreira, vai se dar muito bem. E se não, ele será atropelado pela falta de dinheiro para atender às necessidades e terá que sair buscar algo que não planejou. Será demitido, talvez, porque ele não estará atendendo a necessidade da empresa, porque o dinheiro não está pagando aquilo que ele precisa, e assim vai. Enfim, o meu legado, o que eu quero deixar para vocês aqui é uma opinião de alguém que não é profissional da área de transição de carreira,
mas eu tive as minhas transições dentro do meio empresarial. Tive uma loja agropecuária, depois montei uma rede com 17 lojas. Em 16 anos, eu montei 16 filiais, montei indústria de suplemento mineral e rações, montei negócios imobiliários, e dentro desse contexto, sempre dentro de um planejamento. Dentro desse planejamento, pensar com antecedência, dar um foco, ter um sonho, e dentro desse sonho você fazer o planejamento. Então, não sei se contribui com alguma coisa, mas é um ponto de vista bem diferente e espero que tenha contribuído com algo. Milton, contribuiu bastante. Contribuiu bastante, muito bacana. Parabéns pelo seu sucesso empresarial. Eu digo, eu sou apaixonado por esse tema de empreendedorismo, apesar de ser um headhunter, mas do outro lado eu sou empresário, e você acreditar e perseverar no seu sonho faz toda a diferença. Você vislumbrar onde você quer chegar e acreditar nesse seu sonho e perseguir ele todos os dias faz toda a diferença do mundo. Muito obrigado, Milton. Sua história como empresário de sucesso aí também, eu acho que enriqueceu o nosso debate. Estou com a mão levantada aqui do Barreira. Barreira, beleza? Se apresenta aí para a turma aí, faça a pergunta aí para o Adriano. Está no mudo. Agora sim, estava em mute. Esse R é de Rogério, tá? Então é Rogério Barreira, só para vocês saberem. Eu trabalho no McDonald's, sou VP de operações. E não, primeiro, Adriano, super apresentação, hein? Adorei, hein? Adorei, parabéns. Obrigado. E Milton também, que fez os comentários também, super legal, hein? Obrigado. Adriano, você falou um pouco de redes sociais e deu uma passada, a importância, tudo. Eu queria escutar um pouquinho mais por que é tão importante. Bom, eu também até já saiba a resposta, mas eu queria escutar de você, né? Por que essa importância? Rede social é só LinkedIn? Qual é a tendência hoje desse negócio? Depende do seu canal, tá? Depende do seu canal. Eu acho que você tem hoje várias redes sociais. Você tem Instagram, você tem Telegram, você tem LinkedIn, tem Twitter. Eu vou dar um exemplo, Barreira. O pessoal de tecnologia não fala pelo LinkedIn. Não fala pelo LinkedIn. A minha empresa, ela tem perfis assim que são até engraçados os nomes. Recrutador depressivo no Twitter. Tem e é incrível, cara. Eu vejo hoje desenvolvedores que têm 30 mil seguidores no Twitter. E o cara não tem nenhuma participação no LinkedIn. Ele fala com o mercado, troca informações sobre vagas, negocia trabalhos direto pelo LinkedIn, pelo LinkedIn não, pelo Twitter, e não passa por outra rede. Você tem o GitHub, sabe? Então, depende muito qual o seu foco. Se você é um cara de marketing, de produto, em que o canal melhor seja o Instagram, é melhor você seguir a comunicação. E cada rede tem uma estratégia. Cada rede tem uma estratégia e você, como executivo ou empresário, tem a obrigação de entender qual é a sua praia. É uma coisa incrível. Por exemplo, no meu caso, eu gosto e tornei isso um hábito, tá? Então, eu estou sempre escrevendo no LinkedIn. Estou sempre escrevendo e é muito bacana que eu vejo lá que quem curte os meus posts são diretores financeiros, são CEOs, são diretores de operações, são profissionais de altíssimo nível. Então, eu não preciso ter 400 curtidas, 500 curtidas, 1.000 curtidas, 2.000 curtidas no meu post. Eu já atingi quem eu queria. E eu sou um heavy user de redes sociais.
e me orgulho disso, e isso é muito útil no meu trabalho, porque me coloca em evidência para uma série de executivos de altíssimo valor, que às vezes me acessam diretamente e eu tenho a oportunidade de trocar informações com eles. Ou então clientes que me buscam diretamente pelas minhas redes sociais, ou então entram em contato comigo depois, que viu um post que eu escrevi, uma forma como eu me posicionei, e você vai desenvolvendo relacionamento. Hoje, eu te digo o seguinte, das 50 pessoas que a gente tem aqui no Brasil hoje, na Petra, a gente tem pessoas também fora do Brasil, o LinkedIn fica aberto o dia inteiro. Bom, acho que você já me respondeu algumas coisas. Já. Fica aberto o dia inteiro, é a segunda tela de todos. É o principal canal que a gente conversa com as pessoas, com os candidatos. A gente também usa outras redes sociais, mas são muito específicas. Bom, eu já sou seu seguidor, hein? Já vai lá que eu já estou lá. Já. Show de bola. Obrigado, viu? Muito obrigado. Lisonjeado. Obrigado. Gustavo Sanches, apresente-se aí, por favor. Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Estão escutando? Boa noite, Adriano. Obrigado aí pela oportunidade aí, de ver dicas tão relevantes e importantes, de forma tão objetiva, né? Ficou muito claro para mim, pelo menos. Até peço desculpas, teve um trecho que eu perdi, talvez a minha pergunta esteja nesse trecho. Eu estava em trânsito na hora que eu entrei, e eu sou Gustavo Sanches. Estou exatamente nesse momento de transição. Eu estava como diretor de operações e tecnologia da Dataprev, estou retornando para o setor público, já fui em outras posições dentro do setor público, e estou exatamente nesse momento. Uma dúvida que eu tenho... Você estava onde? Você estava onde, Gustavo? Eu estava como diretor de tecnologia e operações da Dataprev. A Dataprev é uma empresa pública brasileira responsável pelo pagamento aí, só dar alguns números aí, 31 milhões de brasileiros na aposentadoria, 38 em benefícios, mais 8 em assistência, assim, tem um volume expressivo, uma série de outros benefícios são pagos também e são processados por lá, bem desafiador. Foi um aprendizado muito intenso, muito legal, muito bacana. Mas eu sempre estou em área executiva de TI, na área pública, e eu estou exatamente nesse processo de transição, e uma coisa que aí é a falta de expertise mesmo, da mesma forma que você citou um outro caso aí, eu sempre acabei sendo convidado para posições muito boas, que eu já conhecia, então nunca fiz muito. Eu estou num processo agora de transição para uma atividade que eu não conheço, uma empresa que eu não conheço bem, e a dúvida é: quais são aquelas perguntas que a gente tem que fazer logo de entrada, né? Aquela negociação que a gente tem que fazer logo de entrada para que não tenha surpresa nem para um nem para outro. Eu sei que eu acho que você tocou em algumas coisas nesse sentido, mas eu acho que eu não peguei todas. Queria, assim, você é muito objetivo, de forma objetiva, assim, o que é aquela conversa inicial que todo mundo tem que ter, as perguntas que precisam ser feitas e os acordos que precisam ser feitos logo de cara, de início. Olha, se você já está evoluindo, se você já está numa etapa final desse processo, em que você já passou das etapas iniciais, filtros iniciais, primeira coisa, tem que ser um processo de ganha-ganha. Tá? Primeiro, você tem que se enxergar na posição, você tem que entender como que você pode agregar valor para aquele problema que aquele cliente, que aquela empresa, que vai ser a sua futura contratante, tem. E primeiro você tem que se enxergar se você tem capacidade de ser o solucionador desse problema. Às vezes, querer não adianta muito. Você tem que ver se você realmente, se você é o cara para aquela posição. E jogar aberto, jogar limpo nesse momento. Perfeito. Cartas à mesa. Exatamente. Isso só vai subir o teu valuation no processo de recrutamento. Segundo ponto, se você não conhece a fundo a empresa, você tem que entrar em pontos que são importantes. Você tem que perguntar da saúde financeira da empresa. Você tem que perguntar o que aconteceu com o outro gestor.
Eu talvez tenha me expressado, eu me expressei mal. Eu não conheço a fundo os detalhes quanto a benefícios, tratamento com empregados, e como é uma empresa internacional, eu não conheço bem como fazer, como então, abordar isso. nisso você tem que perguntar, você tem que ir no último ponto. Você, claro, não dá a entender que você é um chato. Isso, essa é a grande questão. Não dá a entender que você é um chato. Mas eu acho conheço a empresa, não conheço como ela lida com os empregados. Mas o que vai acontecer? No momento da job offer, você tem que pedir uma job offer. Normalmente, cara, eu te digo que 95% das vezes vai estar ali tudo bonitinho. Vai estar falando como que funciona o fundo de pensão, qual a cota do fundo de pensão, o bônus, o benefício de curto prazo, o benefício de longo prazo, se tem stock option. Normalmente, na job offer, você recebe todas essas informações. Então, no momento da sua negociação, você precisa entender em termos gerais, tá? Você tem que entender em termos gerais, mas não precisa entrar no detalhe absoluto. Vai ter campeonato aqui, né? Porque o detalhe absoluto você vai ter no momento que você recebeu a job offer. E aí você pode tirar a sua dúvida no momento da job offer. A job offer é importante, cara, e é importante você atrair ela para você, porque ali, cara, o jogo já está quase... Já tá você já marcou gol, você já está na prorrogação, já está ali na sua mão, e aí você pode eventualmente tirar uma dúvida, ou a empresa pode não estar, e tem isso, às vezes, num processo de negociação, a empresa fala que vai te oferecer uma coisa e na hora da job offer não tem. Perfeito. Respondeu minha dúvida. Tá? Respondeu. Muito obrigado. Parabéns aí. Excelente. Obrigado. Ô, Adriano, nós temos mais uma mão levantada, mas eu tenho uma pergunta que eu recebi aqui no privado, que é o seguinte: algumas pessoas também são atraídas pelas ofertas dos outplacement, né? Das empresas aí que fazem esse trabalho de outplacement. A questão isso é uma boa? Isso vale a pena? Tem riscos? Quais os cuidados que um executivo deve ter ao ser tentado aí a contratar um outplacement? Eu acho que a primeira coisa você tem que ver qual é o quão esse outplacement ele tem um nome representativo para o nível de executivo que você é. Porque você tem outplacements e outplacement, como tem tudo na vida, né? Mais uma vez, Lúcio, aquele negócio que eu te falo. Às vezes o cara tem um valuation enorme e ele toma as decisões, às vezes, por preço. Ou então não buscou muito informação se aquele consultor de carreira, se ele realmente é relevante no mercado que ele pretende se inserir. Porque, senão, ele corre o risco do currículo dele ser panfletado no mercado inteiro. Entendeu? Ele corre o risco do currículo dele ser panfletado e ele virar, tipo, nota de R$2 no mercado. Então, infelizmente, tem algumas empresas como tudo na vida tem coisas boas e tem coisas ruins. Tem empresas de outplacement que são muito boas, que o nome delas no mercado é muito bom, elas têm acesso a diversos executivos, a diversas empresas, mas o principal, elas vão fazer uma preparação desse executivo que não tem experiência em fazer entrevistas, em preparar um currículo. Cara, às vezes a gente recebe uns currículos horrorosos, que, assim, desmerecem a história de carreira da pessoa. Ou então são currículos acadêmicos, não são preparados para o mercado, e um headhunter, ele tem 10 segundos para avaliar um currículo. Então, esse consultor de carreira vai preparar, se for bem contratado, vai preparar um excelente material. Dependendo do contrato, ele vai revisar o LinkedIn. E outra coisa, LinkedIn hoje, gente, é algoritmo. Você precisa ter um bom LinkedIn se você quiser ser acessado nas pesquisas. É algoritmo.
Tipo, então não adianta nada você só colocar o nome da vaga e não explicar o que você fez ali, que você não vai aparecer nos algoritmos. Inclusive, o consultor de carreira vai te auxiliar com isso. Então, Lúcio, isso é o básico do básico do básico. Você ter um bom consultor de carreira para te assessorar nesse processo. Ele vai abrir portas, ele vai usar a rede de relacionamento dele para abrir portas, mas tem que tomar cuidado para ver qual é o nome desse consultor de carreira no mercado. Você depois conseguiria passar para a turma aí algumas indicações disso? Cara, eu prefiro... Eu vou ser redundante, gente. Eu vou ser redundante, eu vou falar de Career Center, eu vou falar de Lihat, eu vou falar de consultorias grandes que todo mundo conhece no mercado, que são excelentes consultorias. Mas também tem consultores de carreira que trabalham sozinhos, que são excelentes, pegam poucos clientes, trabalham bons clientes. Acho que você precisa investigar quem é a pessoa que está te prestando esse serviço. Entendeu? Analisar o track record deles. Vamos passar para a última pergunta aqui, que a gente já estendeu o horário. Vou passar para a Trícia Oliveira. Trícia, se apresente aí, pode fazer sua pergunta aí para o Adriano. Oi, Trícia. Oi, Adriano, tudo bem? Tudo Acho que bem? a gente já se conheceu num Shaking Hands, né? É verdade, é verdade. Eu sou a Trícia, sou sócia do Trent Rossi Watanabe, que é um escritório de advocacia, e a minha pergunta, ela tem um pouco a ver com a pergunta anterior, antes dessa última aqui, com relação à oferta. Muitas vezes, durante uma entrevista, a gente é perguntado sobre o nosso atual salário, enfim, e aquela posição tem um salário um pouco inferior ao que você, no final, remuneração total, no final, que você recebe. Mas, muitas vezes, você tem interesse e a empresa acaba não te fazendo a oferta com... não sei por quê, e acaba... a gente não consegue passar desse nível. E tem essa questão que você também levantou anteriormente, de você também não se mostrar muito interessado, não ser afobado. Como que a gente soluciona isso? Assim, tem alguma dica que você pode dar que o executivo pode falar, olha, eu ganho um pouquinho mais, mas eu tenho interesse na transição? Trícia, no fundo, não tem muito o que fazer numa situação como essa. Vou falar uma coisa aqui que eu não posso... Você pode omitir um pouco da sua remuneração se você perceber quem você quer trabalhar, você segura um pouco o teu jogo. Segura um pouco o teu jogo, não seja tão clara no início quanto que você está recebendo, diz que você quer conhecer mais o projeto, entendeu? Mas isso quando você tem a capacidade de perceber. Porque o início do funil, ele é excludente mesmo, ele é excludente por questões simples. A empresa tem um target remuneratório para aquela posição. E o nosso trabalho é encontrar as pessoas excelentes e que se enquadrem dentro daquele target remuneratório para que a pessoa possa enxergar aquilo como uma evolução de carreira, para que ela possa ir feliz para aquele cargo. Porque o que acontece, às vezes você entra, mas às vezes você dá um downgrade ou você ganha a mesma coisa e você não sabe, Trícia. Às vezes você vai levar 2 anos para poder ter um reajuste remuneratório. E você tem que ponderar, cara, se vale realmente a pena você abrir mão da remuneração por um processo e você, passados alguns meses, você vai começar a ficar meio infeliz, porque você na nossa vida, o natural é que a gente vá tendo evoluções, ainda mais você é uma profissional jovem, que a gente vai tendo evoluções de remuneração e de posições. Então, o conselho que eu te dou é o seguinte: se você não sabe ainda quem é a empresa que está tentando te contratar, tenta extrair informação o máximo que você puder. Deixa para falar se você acha que você está e a sua média de remuneração está acima do mercado, então você segura essa informação para você tentar ir à frente. Já aconteceu casos com a gente que a gente já virou para o candidato: cara, olha só, vou ser bem franco com você, eu adorei você, gostei demais, mas, cara, a minha posição paga exatamente o que você ganha.
E aí eu jogo o problema para o candidato. E algumas pessoas avaliam, sim, que, por exemplo, em escritório de advocacia já aconteceu da pessoa viu que era um escritório internacional, que um escritório que tinha oportunidade de ser, da pessoa ir trabalhar como correspondente num outro escritório no exterior e fazer um LLM fora. E aí a pessoa, literalmente, o jogo é esse, ela vai abrir mão para poder ter esse tipo de oportunidade, entendeu? Então, caso de escritório de advocacia é muito peculiar, né? Porque você tem tudo isso em jogo. Às vezes, a escolha de um escritório vai te dar acesso a um curso que vai te custar, só o curso vai te custar 200, 300 mil dólares. E isso tem que entrar na conta, né? Não é só salário. Você tem acesso a esse tipo de coisa. Fora ser bancado durante o período que você está lá fazendo o curso, tal, etc. Então, mas o conselho que eu te dou é o seguinte: se você está insegura, tenta ser vaga. Tenta ser vaga para poder entender onde é que está o jogo. E aí depois você avaliar, literalmente, o seguinte, avaliar onde que você pode participar. Agora, é o seguinte, eu te digo que é um risco que você assume, porque você pode ser desconsiderada no processo. Porque muitas vezes acontece de perguntar quanto que hoje é a sua remuneração, você falar meio por alto e a pessoa falar, mas aí eu acho que essa vaga vai pagar um pouco menos, e aí o próprio recrutador, ou então quem está te entrevistando num nível maior já da empresa, acaba falando, ficando com receio que ou você não aceite a proposta, ou em você aceitando, saia logo na sequência por insatisfação. Trícia, exatamente, o risco é esse, a gente não quer contratar alguém que vai sair amanhã. Exato. Ninguém quer fazer isso. E ninguém quer nem mudar a vida da pessoa para algo que não vai ser bom para ela. Então, tem uma responsabilidade do outro lado. Sim. Mas isso também passa por uma decisão sua. O que você pode falar, tipo, o advogado normalmente tem um componente de remuneração variável muito forte. Isso está sob seu domínio, entendeu? O quanto você tem de retirada mensal é uma informação que precisa ir até mesmo porque não vai valer a pena. Se você vai para um lugar que a remuneração mensal ali ela vai interferir tanto, e aí depois você avalia se o total cash, ou então se a oportunidade que você tem de carreira, de poder receber um investimento de carreira, ou então numa área muito bacana que você quer trabalhar, você vai valer a pena. Mas assim, a minha pergunta é invasivo ou eu assustaria o entrevistador falando, olha, não, mas veja, vi que na sua empresa você tem a oportunidade, como você falou, um escritório de advocacia, por exemplo, não foi o caso, no caso foi para a empresa, mas falar, olha, uma posição que é interessante, porque é uma nova visibilidade, uma nova área, enfim. Trícia, depende de quem está te recrutando. Entendeu? Se for uma pessoa muito jovem ali que está fazendo uma triagem e tal, etc., a pessoa não tem não sabe, às vezes, está ali fazendo só o cara crachá, então depende da pessoa. Agora, quando você já vai conversar já com o consultor de executive search, ou então com o gerente de recursos humanos, ou então com o sócio, aí você pode jogar aberto, entendeu? Entendi. E aí você vai entender se vale a pena ou não, porque a empresa também, se você chegou nesse ponto, é porque a empresa quer você. Eu vou passar aqui... Obrigada, Adriano. Finalizar aqui com o Milton novamente, mas eu só queria lembrar vocês o seguinte, amanhã nós vamos abrir um grupo para falar exclusivamente de transição de carreira. Esse grupo vai estar no Telegram, tá? E ele é exclusivo para quem respondeu o nosso questionário sobre interesses dentro do Open Mind. Nós já criamos um grupo de conselhos empresariais e governança, tá? Governança e mentoria, que até agora temos 100 pessoas nesse grupo. Nós estamos aí com uma dinâmica muito interessante.
no grupo. E agora o segundo grupo de interesse, que foram vocês mesmos que responderam nessa pesquisa, que é transição de carreira. Né? O Adriano vai estar lá, o Andrezão também vai estar lá, vai estar lá o Sérgio, vão estar grandes headhunters nesse grupo e a gente vai criar dinâmicas de empoderamento aí para essa turma que tem interesse nesse tema. Né? Milton, finaliza aí para nós aí, porque o Adriano já está com o estômago lá na nuca, lá, porque ainda nem jantou, a mulher dele está atrás dele aí, chamando ele para ir jantar. Dentro do que o Adriano colocou aqui, finalizando, dentro do profissionalismo, com duas colocações. Estar preparado. A vida se resume a uma coisa só: esteja preparado. Uma coisa insignificante poderá te derrubar se você não estiver preparado para ela. O exemplo que ele deu do cara na última entrevista. Uma coisa, algo mensuravelmente grande, se você estiver preparado, você enfrenta tranquilamente. O segredo da vida é: esteja preparado. E a segunda colocação é: esteja sempre, comece a remar quando as águas estão tranquilas. Se prepare para o próximo passo, comece tire 1 hora por dia para se preparar para a próxima etapa da vida, para a transição de carreira, quando estiver tudo bem, quando estiver ganhando bem, quando estiver com todas as coisas boas. Porque a hora que você precisar, você vai estar preparado. Se você deixar para começar a remar quando estiver na corredeira, não vai dar certo, não. Não vai conseguir. Seria só a minha finalização aí. Perfeito, perfeito. Parabéns, Adriano. Obrigado, Milton. Obrigado. Show. Adriano, fecha aí para nós aí, passa a régua. Tá joia. Bom, gente, muito obrigado aí a todos. Isso aqui é papo para muito tempo. Se a gente tivesse tempo, ia dar aqui o pano para manga, sabe? Eu acho que juntando a experiência de todo mundo aqui, todo mundo tem um pouco cada um tem um pouco para agregar, ou muito para agregar. Repetindo o que o Milton falou, esse planejamento de transição, ele começa com planejamento, preparação e estar preparado para quando acontecer. Literalmente, é isso que saiam da sua caixa, pensem diferente. O que foi sucesso para outros no passado não é um sucesso para o futuro. Modernizem-se, adquiram novos conhecimentos. Tá? E vamos lá. Se eu ajudei um pouquinho a todos aqui a tentar solucionar esse problema, já valeu a pena esse investimento de tempo aqui de todos. Valeu demais. Eu quero saber quando nós vamos falar de novo. Depois a gente vai combinar aí um bis. Pessoal, valeu. Uma salva de palmas aí para o Adriano aí, por favor. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Boa noite a todos vocês. Até amanhã.